Gravação iniciada. Então, bom dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar a nossa sessão de julgamento de novembro. Hoje, dia 4/11/2020, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros, período da manhã, 9 horas. Presentes os conselheiros que votarão nessa ordem da mesa: João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Lembrando da gente gerenciar a nossa qualidade, eu acabei de entrar e não fiz isso. Nós vamos iniciar o nosso julgamento pelos itens 14 e 15 da pauta, que tem uma sustentação oral por videoconferência, de relatoria da doutora Fernanda. Tainá, pode convocar o patrono, por gentileza? Doutora Sheila, a patroa Sim. Acabou de cair. Acho que a conexão dela caiu na sala de espera. Caiu? Uhum. Então, a gente pode, a gente passa do dela, então a gente vai para o item 1, que foi uma vista, né? Aí, quando a gente terminar, concluir esse Unimed, aí a gente chama ela. Tá ok, Pode ser? presidente, obrigada. De nada. Então, eu vou iniciar pelo item da pauta normal, tendo em vista que a patrona caiu a conexão. Item 1 e 2 são de relatoria do Dr. Maurício, Unimed Cariri, Cooperativa de Trabalho Médico. Esse foi um processo que saiu em vista. O relator, na ocasião, votou em relação ao item 1 da pauta, processo final 2007-18, da Unimed do Cariri. Ele votou por rejeitar o pedido de perícia e dar parcial provimento ao recurso para afastar a cobrança da contribuição prevista no artigo 22, inciso 4º, da Lei 8.212, no que se refere aos pagamentos realizados à Uniodonto. Foi iniciada a votação, o conselheiro João Maurício Vital acompanhou o relator e pediu vista ao doutor Wesley Rocha. Como a gente não teve mudança na composição do colegiado, acho que se o doutor Wesley puder iniciar, e aí, caso a gente tenha, para a gente lembrar, se puder fazer um resumo para a gente, doutor Wesley. E aí, doutor Maurício complementa. Só um segundo que eu estou abrindo o processo aqui, que travou a pasta T minha aqui, ela travou. Uhum. Vocês preferem que o doutor Maurício já faça um resuminho para o doutor Wesley? Eu acho que é melhor, né, já que travou aí. Vamos lá. Esse caso é um caso em que é um recurso voluntário, né? Está na 387 e 387, e a recorrente sustenta que ratifica alguns procedimentos no sentido de pagamento da contribuição de INSS relativa às competências de 4/2003, diz que vai ser providenciado o pagamento dos valores resultantes das diferenças de cálculo da contribuição de INSS dos cooperados das competências 7/2003, 10/2003, 11/2003, 5/2004, 9/2004, 1/2005, 1/2006, 3/2006, 5/2006 e 6/2006, sobre as diferenças de acréscimos legais de 10/99, 9/2001, 2/2002 e 6/2002, diz que vai providenciar o pagamento. Diz que a cooperativa age como mandatária de seus cooperados na consecução do objeto social, nesse caso, seja oportunidade de trabalho. Diz que não se trata de mandato propriamente dito e, portanto, são aplicáveis às disposições lá do Código Civil. Diz que os atos cooperativos passam ao largo da tributação e podem decorrer de associação de cooperativas. Eu acho que esse é o principal argumento deles, que isso seria um ato intercooperativo. Os pagamentos citados pela decisão recorrida referem-se à remuneração dos cooperados, e são recebidos e administrados pela cooperativa. A argumentação da impugnação relativa à remuneração dos diretores não foi analisada na decisão recorrida, afirmando que tais pagamentos têm a mesma natureza de ato cooperativo
E sobre os demais apontamentos de divergências, afirma que serão adotadas as providências para o pagamento. Tá? A decisão recorrida da DRJ, que está lá, as folhas 340 e 344, mencionava o seguinte: crédito previdenciário, notificação fiscal do lançamento de débito, valores pagos à cooperativa de trabalho. Conforme o inciso 4 do 22 da 8.212, acrescentado pela lei tal, foi instituída a contribuição à carga da empresa incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura ou prestação de serviço relativamente a serviços que são prestados por cooperativa por intermédio de cooperativa de trabalho. Tá? Nesse caso, eu entendi que não se tratava de ato intercooperativo, né? Em razão da declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Supremo Tribunal Federal, do 22, inciso 4º, lá no tema 166 da repercussão geral, recurso extraordinário 595838, eu dei provimento parcial ao recurso, afastando, como disse a nossa presidente, o pedido de perícia por não atendimento lá às disposições estabelecidas no decreto 70235. Esse eu acho que é o resuminho do essencial, senhora presidente. Bom, presidente, então, o que foi tirado para a vista foi a questão do ato entre cooperativas, se ela seria considerado por si só a união de duas cooperativas um ato cooperado, né? O que foi rejeitado pela decisão de primeira instância e que agora colocado aí pelo relator. Eu tendo a acompanhar a relatoria em razão do que foi posto aqui, inclusive no recurso voluntário, a recorrente tenta afastar o objeto de levantamento da autuação, mencionando que persistiria o ato cooperado entre elas. Mas eu tento acompanhar a relatoria nesse caso, né? Ok, doutor João acompanhou o relator naquela ocasião, doutor Wesley está acompanhando o relator, então eu vou continuar então com a votação, pode ser? Assim, só para finalizar, o ato jurídico em si, apesar de ser duas cooperativas, faltariam os outros demais requisitos, né, para preenchimento de, por exemplo, uma outra cooperativa. Não é só a união, no caso que foi uma união, né, de duas cooperativas para prestar o serviço, o que não assim, para fins legais, né, preenchimento dos requisitos integrais para fins do benefício, né, ser realizado. Deveria, então, essas duas cooperativas ter formado mais uma cooperativa, no caso. Mas, se eu não me engano, é isso, né, doutor Maurício? É o que me parece. A doutrina acaba dizendo que seria importante mencionar que uma fizesse parte, inclusive, do quadro social da outra, se possível. Mas essa questão está aberta lá no Supremo. Né? Sim, pois é. E aí, para fins legais, não houve ali. A dúvida foi justamente se esse ato praticado por duas cooperativas pudesse ser enquadrado para fins legais ali, enfim. Não concordo com o relator. Doutor Kleber. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 1, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de perícia e dar parcial provimento ao recurso para afastar a cobrança da contribuição prevista no artigo 22, inciso 4 da Lei 8.212 de 91, no que se refere aos pagamentos realizados à Uniodonto. Esse foi o nosso item 1 da pauta. O item 2 também saiu em vista. O relator votou por conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Iniciada a votação pelo conhecimento, o conselheiro João Maurício Vital acompanhou o relator. Pediu vista do processo o conselheiro Wesley Rocha.
Quer fazer um resuminho, doutor Maurício? Desse ou é similar ao anterior? Não, esse aqui, Sheila, é o É o 78, né? Não é isso? É um auto de infração de obrigação acessória? 8. Eu acho Isso. 68, tá? É o 68. É o auto de infração relativo a isso aqui. No caso, aqui a diferença do resultado. Como foi excluído o Neodonto, não vai ter reflexo lá no 78, porque ele teria que, aquela situação, né, que ele teria que, mesmo independente disso, ele teria que ter informado esses valores em GFIP, não é isso, doutor Maurício? Por isso que o senhor está negando o provimento, não é? Isso. Perfeito. Doutor Wesley, o senhor pediu vista? Na verdade, esse veio vista junto com o demais ali, o anterior, né? Uhum. Tem alguma ponderação em relação? Não. Acompanha o relator. Ok, eu vou colocar em votação de novo, porque a gente iniciou a votação pelo conhecimento apenas, né? Então, doutor João, o relator está votando por negar provimento ao recurso. Eu acompanho. Doutor Wesley, você está sem vídeo, viu? Tá congelado, tem o símbolozinho de congelado aqui. Que caiu para mim aqui. Ok. Eu acompanho o relator. Doutor Kleber. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 2, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 1 e 2 já votados. Tainá, a patrona do 14 e 15 retornou? Doutora Sheila, ela ainda não retornou. Ok, vamos seguir a ordem, então. Aqui, aí quando ela retornar, você me dá um toquezinho. Tá ok, obrigada. Nada. Wesley, você continua sem vídeo. Não, para mim aqui tá como se tivesse o vídeo. Para mim não tá aparecendo, não. Tá aparecendo para vocês, Wesley? Não. Vou fechar. Habilita e desabilita, sei lá. Entra, sai. Deu? Não. Tá, eu vou sair e entrar então. Tá. Aí a gente vai para o próximo item da pauta, já ir abrindo. Item 3, de relatoria da doutora Letícia. ALM Engenharia e Comércio. Agora tá tudo certo, viu, Wesley? Pode ir, doutora Letícia. Sim, é porque tá aqui abrindo o meu documento e não abre. Consegui. Bom, o relatório é extenso desse processo, porque eu particularmente achei necessário. Eu vou descrevendo aqui os principais pontos desse recurso voluntário que foi interposto em face do indeferimento da manifestação de inconformidade, que manteve, por conseguinte, o indeferimento do pedido de restituição enviado pela recorrente, porquanto se considerou inexistente qualquer crédito em seu favor, relativo à retenção de contribuições previdenciárias, na forma do artigo 31 da Lei 8.212, referente às competências que eu citei. Em janeiro de 2006, a recorrente procedeu ao requerimento de restituição no valor indicado, sob justificativa de que o valor excedente das retenções sofridas sobre notas fiscais de prestação de serviço em relação ao valor devido sobre as folhas de pagamento.
ela instruiu o requerimento com todos esses documentos, os contratos de prestação de serviço para reforma de 4 obras, no caso, as notas fiscais, faturas, recibos, a relação das notas emitidas por matrículas. Eu fui indicando, inclusive, as páginas aí do processo, que é extenso. Nas folhas tais consta consulta de retenção de valores, de recolhimentos da conta corrente, detalhes da GPS, e as folhas 551, um despacho dessa sessão de orientação e análise tributária, para que a recorrente apresentasse um novo requerimento substitutivo ao apresentado, bem como a declaração que possui contabilidade regular, folhas de pagamentos, GFIPs, etc. A recorrente, ela discriminou os documentos que na oportunidade juntou aos autos, e ela esclareceu alguns pontos relacionados ao pedido de restituição. Né? Ela citou as 4 obras que ela fez, e eu indiquei aqui porque realmente é importante esses dados. Né? Que nos meses de dezembro de 2005 a janeiro de 2006, foi solicitada a regularização de 4 obras. No procedimento de cálculo para apuração da diferença a recolher, não foram compensadas as importâncias correspondentes às retenções na fonte pagadora, sob a alegação de que essas não constavam nas informações apresentadas através das GFIPs, com todas as retificações necessárias protocoladas na Caixa. É importante destacar aqui que todas essas retenções foram recolhidas pelo cliente no CNPJ da empresa. Na oportunidade, a empresa informa que foi instruída a recolher as diferenças apuradas para a obtenção das CNDs e requerer a restituição no montante não compensada daquela que foi retida. Assim sendo, eles procederam dessa forma. Eles pagaram as contribuições devidas e entraram concomitantemente com o pedido de restituição. Aí eu sigo relatando aqui que requereu-se o agisse das GPS, já que a retenção das contribuições for efetuada utilizando o CNPJ da recorrente. Constou despacho da Seção de Orientação e Análise Tributária, que de fato ratificou toda essa narrativa da empresa, né, que foram 4 obras de construção civil, que teriam sido baixados por DISO, sendo que as retenções sofridas pela requerente foram recolhidas indevidamente no CNPJ desta, quando o correto seria na SEI das respectivas obras. A retenção, nos termos da legislação previdenciária, presume-se feita e na forma prevista na lei. Então, o fiscal fala que juntou os demonstrativos das retenções e também juntou as DISOs das 4 obras. E pediu, aliás, as DISO não, também juntamos também dados das 4 obras. Finalmente, a falta das DISOs e de demais elementos, diante do exposto e considerando que a requerente nunca foi fiscalizado, pediu para o processo ir para a SAFIS, para emissão de parecer sobre o pedido e para demonstrar essa questão da restituição. Ficou lá na SAFIS por muito tempo e o processo foi devolvido porque não foi realizada a ação fiscal por baixo interesse. Bom, em agosto de 2017 e abril de 2018, a requerente requereu a imediata restituição dos créditos. Em junho de 2018, foi determinada a intimação da recorrente pela Seção de Orientação e Análise Tributária para a apresentação do seguinte documento. Aí, pediu para ser apresentada a planilha para ver se, eventualmente, essas contribuições teriam sido compensadas. Foi apresentada a resposta pela recorrente, provando, juntando o documento, que não houve compensação das contribuições referente a essa retenção das notas fiscais. Bom, seguiu-se as informações apresentadas, os demonstrativos contábeis da recorrente, as GFIPs,
todos esses documentos juntados. E foi proferido, finalmente, depois de tudo, um despacho decisório, tá? Nesse despacho decisório, em síntese, foi reconhecido que não teve, de fato, compensação, que sobre essas informações, embora não se confirme a impossibilidade de sistema, a questão da GFIP, por que não foi apresentado os 11%, e a recorrente foi orientada, segundo a narrativa dela, a pagar as contribuições e não compensar, o fiscal aqui narra que, de fato, isso aqui aconteceu, né, que quanto às retenções informadas, verificamos que a empresa, de fato, sofreu as retenções e que houve o recolhimento dos valores, embora nas GPS estejam agrupados os valores referentes a diferentes matrículas, que é possível identificar perfeitamente os valores referente a cada uma das obras. Na sequência da análise, foi solicitado o desarquivamento dos processos referentes a DISOs. Foi verificado que os contratos para execução das obras previam mão de obra equivalente a 30%, e o restante, 70%, era de fornecimento de material. Pois bem, foi dada uma interpretação ao artigo 427 da Instrução Normativa 3 de 2005. O artigo 427 fala: o valor da remuneração da mão de obra utilizada na execução dos serviços contratados, aferidos indiretamente, corresponde no mínimo a 40% do valor dos serviços contidos na nota fiscal. E esse, para mim, foi o cerne da lógica decisória, porque o valor da mão de obra do fiscal, se for lido detidamente o despacho decisório, ele entende que o 40% é sobre o valor bruto da nota fiscal para se encontrar a mão de obra, e não somente sobre o valor de serviço. Foi apresentada uma manifestação de inconformidade, que foi mantido o indeferimento do pedido de restituição. A DRJ entrou em questões que eu sequer entrei aqui no meu voto, né? Ela suscitou algumas questões de a empresa eventualmente não ser construtora civil por empreitada parcial. Ela seguiu informando questões aqui relacionadas às notas fiscais, especificamente, inclusive o que constava nessas, que foi emitida no caso, as DISOs de forma incorreta, porque foi previsto 40% apenas sobre os serviços e não sobre a nota fiscal bruta. Enfim, eu fui citando aqui o acórdão da DRJ, inclusive, assim, para no final ela falar, né, nos termos do artigo 478, que se a empresa não apresenta escrituração contábil no momento da regularização, deverá, para ser fornecido uma CND, ser liberado mediante o recolhimento integral das contribuições sociais. Bom, e aí, para no final, ela entender, ela coadunar com o despacho decisório da interpretação do artigo 427, porque ela fala assim: pois bem, a fiscalização aponta diferença de base, eu estou na página 8, a fiscalização aponta diferença de página de cálculo por considerar que a aferição da mão de obra deveria ter sido feita sobre o valor bruto da nota fiscal e não sobre o valor da mão de obra destacada na nota fiscal. E considerando a diferença de base de cálculo, comparando-se com quanto recolhida a título de retenção, a fiscalização apurou o saldo devedor, indeferindo a restituição. Conforme constatado, o valor da mão de obra prevista nos contratos equivalia ao percentual de 30% do valor contratado, abaixo do previsto do artigo 427, que fala em 40%. Essa é a interpretação que ela está dando ao artigo 427. Bom, a insurgência do manifestante reside neste ponto, por entender que, no presente caso, houve previsão de fornecimento de materiais e seus valores estão definidos em contrato,
devendo a aferição ser enquadrada na previsão contida no artigo 601. Contudo, em que pesem as razões apresentadas pela defesa, a interpretação dada pela fiscalização está de acordo com os normativos. Então, ela começa a citar aqui para no final falar, conforme constatado, o valor da mão de obra prevista nos contratos no percentual de 30% está diferente do artigo 427, considerado na regularização das obras. Além disso, as remunerações declaradas em GFIP pela construtora estão aquém dos valores da mão de obra contida nas notas fiscais de serviço, que afasta a existência de crédito a ser restituído. Então, por isso ela nega. Bom, eu citei aqui o recurso voluntário, que, por sinal, é muito bem redigido e didático, e nesse recurso voluntário, refuta-se cada um dos pontos do acórdão da DRJ e, principalmente, expõe a lógica que entende devida à recorrente, que é, se eu não entreguei a documentação porque eu declarei que eu não a possuía de forma regular, a mão de obra base de cálculo para as contribuições previdenciárias deve ser aferida indiretamente. E a própria instrução normativa 3 de 2005, que me fala como que é essa aferição indireta, que nessas hipóteses em que no contrato a discriminação de material, como foi o caso aqui, houve uma discriminação de material, o valor da mão de obra seria 40% sobre o valor do serviço apenas contido na nota fiscal, que não é 40% sobre a nota fiscal bruta. E aí o recurso, inclusive, como eu disse, muito didático, ele vai falando por que não é 40% sobre a nota bruta. É porque nela o grande indicativo ali é o fornecimento de material, né? É o mais caro em tese, né? Então, que não faz sentido ser 40% sobre a nota bruta e pela própria legislação que eu vou enfrentar agora no meu voto, né? Eu até falo que o relatório é extenso, mas ele é necessário, porque está envolvendo um pedido de restituição, né? De contribuições que a própria fiscalização entendeu que houve a retenção e que essa retenção dos 11% não foi utilizada para compensação. Então, a questão fática tem essa. Ele juntou uns documentos, porque na DRJ... Letícia, está travando, para você está travando, congelou. Então, seria do ramo de construção civil, Letícia. Aí juntou... Letícia. Letícia. Não, eu sou assim. Está congelando a sua imagem, o seu áudio está cortando. Congelada? Está travando para mim, para vocês também tá? Tá. Travou agora, geral. Melhorou? Bom, agora eu vou caminhar para o meu voto. Para o deslinde da matéria, passa a descrição de algumas premissas fáticas para depois delimitar a lide, bem como proceder ao recorte do ponto litigioso. A primeira, quanto aos contratos celebrados e às notas fiscais emitidas, que a recorrente foi contratada para reforma de 4 imóveis, contrato de empreitada por preço global, e nesse contrato houve previsão de fornecimento de materiais relacionados à obra. Eu cito o artigo 144, que fala o que é empreitada. Eu destaco algumas cláusulas contratuais que são semelhantes nos instrumentos contratuais. Bom, quanto ao objeto, olha só a obra
ficando a cargo da construtora o fornecimento de materiais, mão de obras e projetos complementares, bem como a obtenção de todas as licenças, registros e autorizações. Bom, em relação ao preço, que eu achei importante, é que foi indicado o preço, e o preço seria pago mediante medições apresentadas através de relatórios de medição em forma de planilhas, que vai ser discriminado necessariamente os valores de materiais e de mão de obra, separadamente. Bom, aí registre-se a previsão contratual de pagamento do valor ajustado mediante medições em que deveria ser discriminado o valor dos materiais e mão de obra, separadamente. Tanto que a nota fiscal falava, ela chamou de serviços e falava que material X e mão de obra X. Isso em praticamente, portanto, os contratos para execução das obras previam mão de obra equivalente a 30% do valor global contratado. A segunda premissa que eu cito é quanto à retenção das contribuições pelo tomador, bem como seu recolhimento pela recorrente e a ausência de compensação. Aqui eu falo que a própria fiscalização admite essa premissa fática. A DRJ fala que empreitada global não tinha que ter essa retenção, mas o recurso vem e refuta isso, fala não é obrigado, mas pode haver a retenção para a empresa se resguardar. Bom, uma situação fática importante é que os valores retidos não foram compensados por outros débitos tributários. Aí eu cito o despacho decisório que prova essa questão, que reconhece que não houve essa compensação. E eu vou para a minha terceira premissa. Quanto à regularização das obras e o critério da aferição indireta, é que foi utilizado esse critério, tendo em vista que a recorrente declarou não possuir contabilidade formalizada, né? E aí eu cito o artigo 427, que fala que o valor da remuneração da mão de obra utilizada na execução dos serviços contratados, aferidos indiretamente, corresponde no mínimo a 40% do valor do serviço da nota fiscal, fatura ou serviço. Eu vou falar desses artigos mais adiante. Transcreva-se ainda os critérios da aferição da mão de obra materializada nas notas fiscais de serviços apresentadas para regularização das obras, DISO. Esses despachos estão nessas folhas. Então, eu colei aqui, para as 4 obras, a gente vai notar que o valor da mão de obra foi exatamente esse cálculo, né, dos 40%, sobre a base que a recorrente pretende que de fato seja consolidada aqui no nosso processo. Então, eu indiquei as 4 DISOs aí. Postas essas premissas, importante delimitar os limites objetivos da lide deste processo. Bom, foi proposto o pedido de restituição pela recorrente em 2006, na vigência dessa instrução normativa. Ao longo deste procedimento, alguns atos jurídicos foram praticados pela parte recorrente, em cumprimento à determinação da autoridade fiscal, para instrução deste pedido e alcance da realidade material tributária, a saber, teria ou não a recorrente direito à restituição. Nesse sentido, novo pedido de requerimento foi realizado em substituição ao primeiro. Eu citei que o fiscal instruía e a recorrente sempre procedeu ao requerido pela fiscalização. Bom, no curso da instrução do pedido da recorrente, constatada a ausência das DISOs das obras, bem como que não existia fiscalização da recorrente, os autos foram remetidos à SAFIS para parecer. Por pretenso baixo interesse, não foi feito qualquer parecer. Em junho de 2018, mais um ato instrutório, que foi a intimação da recorrente por essa sessão para apresentação da planilha para provar as compensações. Ela atendeu a intimação. Após foi proferido o despacho decisório,
que, para meu entendimento, demarcou a instrução desse processo. Compulsando, verifico que a razão de decidir do ato decisório é a interpretação e aplicação do artigo 427 da Instrução Normativa já transcrita. Essa conclusão é clara, ao menos em minha cognição, eis que a autoridade julgadora entendeu que o percentual de 40% deveria incidir sobre o valor total das notas fiscais. Cito aqui o que eu já li. Eu entendo que o acórdão recorrido também se amparou, por mais que ele tenha ido para outros argumentos, ao final, na hermenêutica desse dispositivo, do artigo 427. O relevante também faz o seguinte recorte desse processo. Não se figura legítima qualquer cognição nessa esfera acerca da realidade material do percentual conferido a título de mão de obra nos contratos das obras e nas notas fiscais, fora do que foi produzido no processo, em especial na fase instrutória. Então, eu não vou me limitar se a aplicação é baixa ou alta, mas sim apenas o que está no processo. Bom, nessa linha de raciocínio, rememora-se que nos próprios contratos consta que os pagamentos referentes à mão de obras e materiais seriam sustentadas pela medição prévia. Portanto, a lógica do meu voto é a interpretação dispositiva, ante a situação jurídica de aferição indireta da mão de obra e a realidade fática já construída nos autos. Aqui eu cito de novo o artigo 427, 428, que eu já li, né, que fala que se eu estou nessa situação de execução de serviço contratado, que deve ser aferido indiretamente, que o valor da remuneração é no mínimo 40% do valor dos serviços contidos nas notas fiscais. Aí o 428 fala, caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de equipamentos ou de ambos, que é o caso desse processo, o valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo deverá ser apurado na forma do artigo 601. Aí eu fui para o artigo 601. 601, que eu entendo que aplica o caput nesse processo, fala, caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de equipamento próprio ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais para execução dos serviços, se os valores de material ou equipamento estiverem estabelecidos no contrato, ainda que não discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviço, o valor da remuneração vai ser do artigo 600. E o artigo 600 me fala, para fins de aferição, a remuneração da mão de obra utilizada na prestação de serviço por empresa corresponde ao mínimo de, aí que está os 40%, aí eu grifei o mínimo, 40% do valor dos serviços constantes na nota fiscal. Bom, eu vou voltar aos outros parágrafos aqui, então, por isso que eu vou passar o artigo 601, mas depois eu passo nos outros parágrafos. No presente caso, entendo que a questão se revolve pela aplicação do artigo 601 caput, porque há previsão no contrato de fornecimento de material e sua discriminação. E mais, cotejando o caput do artigo 601 com seus parágrafos, em especial o segundo, o artigo 2º, por exemplo, parágrafo 2º, por exemplo, ele fala da hipótese de ter discriminação de material na nota fiscal, fatura ou recibo, mas não existe previsão contratual no contrato. Ou seja, nesse caso, o valor de serviço vai ser 40% sobre o bruto da nota fiscal. Então, essa é uma hipótese que o 40% é sobre o bruto. Para mim, a própria leitura do artigo 601, de fato, tem razão a recorrente nisso, é 40% sobre o discriminado de serviços. Só que, então, isso aí eu cito que é uma interpretação sistêmica desse artigo. Assim, pela leitura do artigo 600 e o artigo 427, tem-se que, de fato, para se alcançar o valor da mão de obra por aferição indireta, o percentual de 40% deve ser sobre o serviço. Ok. Artigo 600, inciso 1. Só que é o seguinte, que eu coloco a apreciação
desse colegiado, com toda a humildade, inclusive me reservando se tiver um argumento convincente o contrário, eu de antemão, estou aberta a mudar meu entendimento. Mas, nesse caso, eu observo que nas notas fiscais juntadas aos autos, a recorrente intitulou de serviços o valor total da obra, o que tecnicamente não é ante o fornecimento de materiais, que não se confunde com serviço. Ok. Mas eu registro também que esses serviços foram assim discriminados, ou seja, a recorrente emitiu uma nota fiscal para a empresa e ela discriminava assim: medição relativa a serviços, 2 pontos, materiais, XX, mão de obra, XX. Ou seja, ela nunca falou que prestou serviço, ela sempre definiu de antemão o valor de mão de obra nas notas fiscais. Soma-se a essa constatação que os próprios contratos, ao tratar sobre o preço, discriminam o que seria fornecimento de material do que seria mão de obra. Bom, nessa linha de raciocínio, tem-se que a própria recorrente mensurou, ela declarou na nota fiscal o que expõe no contrato o valor da mão de obra. Ela não só declarou o valor dos materiais, mas ela falou da mão de obra. Então, no presente caso, encontra-se um impasse, ao menos em meu juízo. É necessário encontrar a remuneração da mão de obra utilizada na prestação de serviço. Para tanto, deve-se aplicar ao caso percentual de 40% sobre o valor de mão de obra, entre aspas, conferido pela própria recorrente nas notas fiscais, aliás, em consonância com os instrumentos contratuais que discriminavam fornecimento de materiais versus mão de obra. Aí eu falo, ora, o próprio artigo 600, caput, que entendo ser aplicável ao caso, define que para fins de aferição, a remuneração da mão de obra utilizada na prestação de serviços corresponde ao mínimo de 40%, constantes da nota fiscal. E existe uma imobilidade normativa para fins de aplicação de dado percentual para o alcance do valor de mão de obra. Não é vinculante essa aplicação de 40%, ela prevê reitero de percentual mínimo. Eu cito o artigo 459, que fala assim, no caso de reforma de imóvel, que é esse o caso, o valor da remuneração da mão de obra deverá ser apurada com base nos valores contidos nas notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviço. Ela própria me indica que essa mão de obra pode ser apurada com base nesses documentos, por evidente, até na lógica do artigo 427 com o artigo 600. E é justamente com base nos valores das notas fiscais referentes à mão de obra, que entendo deve ser reconhecida a base de cálculo das contribuições previdenciárias, sendo inaplicável o percentual mínimo, porquanto as notas não prevêem o pagamento específico de serviços, já declarado o valor de mão de obra para os serviços de reformas das obras. Bom, para concluir, divorcia-se da construção da realidade material, no caso, busca do valor da mão de obra, pretender aplicar qualquer percentual, mínima é verdade, sobre um valor que eu já declarei que é mão de obra. Essa base já está encontrada nos contratos e notas fiscais. Portanto, não que esteja afastando a aferição indireta da mão de obra. A aferição indireta há, porquanto não se procedeu ao exame da documentação fiscal da recorrente, porque assim foi sua escolha. Mas, procedendo a uma interpretação racionalmente adequada dos dispositivos e da prova apresentada nos autos, é que deve ser considerado um valor superior à equação mão de obra vezes 40%, é dizer, que seja considerado o próprio valor da mão de obra declarado nas notas fiscais. Então, eu entendo que devem ser refeitos os cálculos para que se encontre a incidência das contribuições previdenciárias sobre a base de cálculo de mão de obra definida nas notas fiscais, havendo valor a ser restituído à recorrente que o seja, na hipótese de não haver pendência tributária perante a Receita Federal. Caso em alguma nota fiscal haja discriminação ao revés de mão de obra de serviços ou projeto, para exemplificar, entendo que para essas ocorrências
em que for declarada a prestação de um serviço efetivo, seja aplicada a alíquota de 40% na forma do artigo 600, ou seja, sobre o valor dos serviços e não da nota fiscal bruta. Então, eu voto por negar provimento ao recurso na forma que pretendia da restituição pela recorrente, e eu estou, assim, com muita humildade intelectual aqui da prova dos autos, colocando o meu entendimento. Eu entendo que ela declarou o valor da mão de obra, eu não vejo sentido de incidir 40% sobre o valor que ela declarou de mão de obra. Então, mas eu estou aberta, se esse meu entendimento não for o aplicável. Letícia, parabéns pelo voto, foi um voto realmente que deve ter sido bem difícil, e é uma matéria muito confusa e muito complexa. Eu, quando entrei para a auditoria previdenciária, eu me deparei justamente com essas questões, e era um dos assuntos mais difíceis, na minha opinião, mas, assim, do que eu li, do que eu entendi, eu entendo que a decisão de piso está correta, porque quando o artigo 427, ele fala de nota fiscal, do valor do serviço, é porque aí a gente tem uma empreitada global, em que foi acordado, olha, você vai construir uma casa, um prédio para mim, e ele vai custar tanto, seu serviço é tanto. Só que dentro desse serviço, há a previsão de materiais, de fornecimento de materiais. Para esse tipo de construção, você emite uma nota fiscal de prestação de serviços. E é por isso que aí o artigo 427, ele fala que você vai aplicar o percentual em cima do valor do serviço e não em cima do valor da mão de obra. Porque, se você for reparar bem, e até agradeço por ter colocado toda a numeração das notas fiscais, de toda a documentação, e aí eu fui direto ao ponto, lá numa nota fiscal da folha 121, para mim está muito claro, todas essas notas fiscais que o recorrente vai apresentar são notas fiscais, faturas de prestação de serviço. E quando a lei fala do percentual de 40%, ele fala, olha, quando você tiver uma empreitada global, que houver um fornecimento de material, pelo menos 40% do que está sendo feito vai ser mão de obra. Eu acho que é isso que a lei quis dizer. E não faz sentido você aplicar os 40% em cima do valor de mão de obra que está aqui, porque é uma nota fiscal de serviço. Os 40% é aplicado em cima do valor total da nota de serviços, na minha opinião, tá? Então, também não faria sentido que a gente aplicasse 40% em cima do valor da mão de obra para fazer uma aferição, porque a própria empresa diz que é 30% sobre o valor de tudo que ela está cobrando. Tanto é que na nota fiscal, quando ela calcula, nessa nota da folha 121, ela calculou 86 mil. Ela falou, olha, minha mão de obra é 86 mil. É 30% de 288, que é o total da nota. Então, não faz sentido ela chegar e falar assim, olha, é 40% de 86 mil. Se ela mesmo disse que 30% de tudo que ela está fazendo é mão de obra. Entende? Então, assim, realmente a aferição, quando foi feita, se foi feita dessa forma, considerou um valor de mão de obra muito menor, inclusive menor do que ela previa no contrato dela, que era 30% em cima de um total de valor de nota fiscal, né? Então, se a gente estiver devolvendo isso para ela, a gente vai estar entendendo que a mão de obra dela é 40% de 30%, né? E não é 40% do todo. Esse é o meu receio da gente estar aceitando essa tese que a recorrente está colocando. Então, eu entendo que a decisão de piso foi acertada, sim. Eu acho que os 40% é incidente sobre o valor da nota fiscal de prestação de serviço, porque a natureza do serviço de construção civil é prestado por meio dessa questão da nota fiscal de prestação de serviço. Eu não sei se o doutor Kleber trabalhou muito com isso, mas sempre teve essa confusão, e eu sempre entendi que é em cima do valor bruto da nota fiscal.
Quando não há discriminação do material, aqui no caso a gente tem uma discriminação. Sim, Você tem que interpretar que é 40% do total dessa nota vai ter que ser mão de obra. sim, eu concordo, eu só tive dificuldade nesse entendimento quando eu cotejei o artigo 601. Porque na hora que fala que não tem discriminação de material no contrato, o próprio parágrafo 2º, o parágrafo 3º fala, olha, a incidência do percentual é sobre o bruto. Mas se tem discriminação, o caput do artigo 601, ele fala sobre serviços. Então, mas é serviço, não é mão de obra. Existe uma diferença. É porque nessa situação entende-se como serviço o todo. É o serviço então, mais o material. Eu tive essa dificuldade, mas ao mesmo tempo eu entendi que ele declarou no contrato o que é a mão de obra, e ele declarou nas notas fiscais o que é mão de obra, e que para aferir indiretamente, é aferição indireta? Porque eu não tive fiscalização. No caso, o correto seria que ele, na hora de regularizar isso, apresentasse a contabilidade individualizada por cada obra, fizesse o cotejo da GFIP com a GPS. Ele optou, isso é uma opção, isso existia muito. Olha, às vezes a empresa não quer apresentar contabilidade, então ela faz a opção de fazer pelos 70%. Então eles faziam um cálculo e verificava se 70% daquilo que ele declarou como mão de obra estaria recolhido. E emitia a certidão negativa nessa ocasião. Não é isso, doutor Kleber? Eu estou errada? Então, aí ele conseguiu a CND. Só que da forma como foi feita a aferição, 40% em cima de 30%, não é correto. O correto é você entender que tudo isso é um serviço. Claro, ele discriminou o que é material aqui nas notas. Para mim, teria muito claro eu cobrar só de 10% de diferença, que é o que estaria faltando pelo que a lei manda. A lei fala, olha, não pode ser inferior a 40%, então cobra-se os 10% de diferença para chegar nos 40%. Entendeu? Eu acho que é isso que tinha que ter sido feito. E é isso que a DRJ veio falando, e o próprio despacho decisório explicou bem direitinho, deu tempo de eu ler aqui, e seu voto realmente esclareceu tudo isso, tá muito claro isso no relatório, está refletindo muito bem o que está no despacho decisório, está na DRJ. É bem fiel. Eu só tive a dificuldade de inclusive colocar os pontos favoráveis e desfavoráveis, assim, de ambas, né, mas eu só tive dificuldade dessa interpretação, então eu vou manter meu voto nessa interpretação minha, tipo assim, eu particularmente não vi nada igual, pesquisei, fui em livro, mas eu não consigo entender, eu acho que o critério da lei é injusto, mas é a lei. Eu acho que é injusto, eu não entendi, que não também reflete a realidade, mas eu vou até abrir Não, tranquilo, eu vou até abrir para discussão, mas eu só fiquei na dúvida, porque, por exemplo, você entendeu que o critério é injusto, mas você está negando o provimento ao recurso. Então, eu entendi que o critério é utilizado, eu só não apliquei o percentual mínimo, eu estou aplicando 100%, porque ele declarou 100%. É como se eu estivesse aplicando 100% sobre o valor do serviço, que ele chamou de mão de obra. Mas eu não estou falando que eu apliquei 100%, porque eu não posso autuar, eu não posso lançar. Mas eu quis dizer o seguinte, que para fazer uma ferição indireta, a lei me dá como critério o valor mínimo de 40%. E que eu não vejo sentido, aplicar 40% numa base que a própria parte confessou que é mão de obra. Ela deveria ter falado ali que aquilo era serviço. Mas ela chegou e falou, minha mão de obra dessa nota fiscal foi 30% e meu material 70%. Então, a base de cálculo dele está os 30%. Isso é a minha ferição direta. Eu não vou aplicar os 40% nisso, primeiro porque eu não sou obrigada a aplicar o 40%, e segundo que ele mesmo confessou. Eu acredito que, utilizando essas bases, ele não vai ter direito à restituição. Uhum. Eu acho que ainda que seja 30%, ele não vai ter, porque se foi feita uma aferição de 40% de 30% ou 40% de 40%, né,
ele não vai ter recolhido tudo, né? Então, mas foi uma matéria que me deixou muito confusa. eu vou colocar a ordem das mãos aqui. O Paulo tinha levantado desde o início, depois Maurício, depois João. Doutor Paulo. Só uma ponderação, para prevalecer o entendimento da Letícia, me parece que o processo deveria ser baixado em diligência para esclarecer os pontos que ela deixa aqui ao final. Embora eu me alinhe desde já com a tese, com a posição da Sheila. Mas só queria fazer essa parte aqui para quem, caso seja votado na linha da Letícia, acho que teria que ser um voto para a resolução e não para... É porque ficou parecendo que está sendo condicionado, né, Paulo? Para mim ficou essa dúvida. Tipo, se as notas tiverem 40%, é isso. Se tiver, né? Senão ele pode ser completamente improcedente. A gente já precisa saber isso no voto, entendeu? Se é ou não. Para mim ficou confuso para, na hora da unidade preparadora, executar isso, se isso passar da forma como está. Ela não vai saber. Doutor Maurício. Não, na verdade, também é só um comentário. Concordo com o Paulo, também concordo com você, Sheila. Mas me parece o seguinte, que a gente tem que lembrar, no que se refere a essa questão de preço do serviço, o valor cheio da nota fiscal, no ISS, que trabalha com essa noção de serviço, né, eles têm uma distinção clara, que é o que é o preço da prestação do serviço e o preço do serviço. O preço do serviço é o valor cheio, claro, o valor bruto da nota fiscal. E o preço da prestação do serviço seria, claro, a exclusão desses valores de materiais. Então, me parece que, se fosse aplicar, teria que aplicar o valor cheio da nota fiscal. Exatamente o conceito do ISS. Exatamente. Remete para isso. E aí, uma sugestão, tem um livro espetacular que é do Marcelo Caron Batista, sobre ISS, que ele trabalha bem essa questão. Marcelo Caron Batista. Qualquer coisa, você me manda uma mensagem, depois te mando. Eu acho que a lei pegou justamente esse conceito na hora que ela foi colocar, e aí gera essa confusão na cabeça da gente entre mão de obra e serviço, porque a empreitada global é essa natureza, é uma natureza de serviço, mas tem alguns materiais, e aí a nossa legislação permite que você desconte esses materiais do valor total, ele está sendo beneficiado, porque, veja, a gente podia considerar 100% o serviço, mas a lei fala, não, olha, 40%, né? Pelo menos 40% tem que ser mão de obra, né? Ele colocou 30%, então, no meu entendimento, o correto seria ele ter colocado pelo menos 40%, né? Então, é isso que a lei fala. Doutor João. Já estamos votando? Tem mais alguém para falar? Não, eu acho que eu estava te passando a palavra e o Wesley também queria falar. Bom, antes de votar, eu falo que é rapidinho. Não, eu falo mal do meu voto. Não, pode falar, João. Então, eu vou abrir divergência, doutora Letícia. Parabéns pelo voto, a matéria também é nova para mim, mas andei estudando essa matéria. Foi muito esclarecedora a manifestação, tanto do Maurício quanto da Sheila, porque eu li, tive acesso aos dados agora, eu leio que as notas fiscais, elas são notas fiscais de serviço, porque, na verdade, o que foi contratado foi o serviço, a empreitada. Como bem disse a Sheila, para executar o serviço, tem alguma parte de material. Então, quando a legislação diz, olha, sobre o serviço contratado, 40% é mão de obra, é o total da nota mesmo, porque o contrato é o de empreitada, que é o serviço. Então, me parece correta a decisão de primeira instância, quando diz, olha, quando foi feita a regularização lá pela DISO, eles não fizeram corretamente, em outras palavras, emitiram a certidão negativa quando não devia ter emitido. Mas isso só foi em benefício do contribuinte. Não quer dizer que ele não tinha débitos e que, portanto, teria direito à restituição. Pelo contrário, ele tinha débitos. Ele calculou a menor a contribuição previdenciária, porque, ainda que tivesse pago sobre o total da mão de obra que ele entendia ser o devido, que é 30% do contrato, estaria aquém do valor mínimo que a legislação estabelece, que é 40%. Então, remanesceria débito, portanto, não teria direito ao IDEB. E aqui eu só faço um destaque, não é lançamento, é pedido de restituição. Portanto, a prova tem que ser pré-constituída no pedido. Não é o caso em que a autoridade fiscal vai lá produzir as provas para fazer o lançamento do tributo.
ele tinha que apresentar as provas e com liquidez e certeza do seu indébito, apontando que não haveria nenhum débito, e, portanto, o indébito era líquido, para poder pedir a restituição. E a gente está vendo que não era líquido. No mínimo, tem uma diferença de 10%. Entre os 30% que ele considerou e o mínimo legal, que é 40%. Então, não há liquidez. Não havendo liquidez, não é possível reconhecer o direito creditório, porque a prova tem que ser apresentada justamente no pedido da restituição. Então, eu vou abrir divergência para negar provimento ao recurso. Só está dando provimento, né, doutora Letícia? Ela está negando, aí é que está o problema. Só está negando provimento? Sim. E aí eu não entendo como que a gente vai fazer. Porque existe... Não, eu posso votar pela resolução, então? Sim. Pode. Meu voto, então, vai ser pela resolução de fazer os cálculos que eu entendo. Eu entendo completamente todas as posições do Maurício, do Paulo, da Sheila. Eu só acho que a leitura do artigo 201, quando ele discrimina, quando é pelo valor bruto, que me pegou, entendeu? A linguagem, para mim, ela realmente, do caput, vai muito serviço estrito, né? Mas, enfim, eu acho que isso está superado. Eu vou votar, então, pela resolução, com base nisso que eu entendi, que é o que ele declarou de valor de mão de obra nos 30%, que é um 30% de 40% sobre isso. E uma resolução da forma que o Paulo orientou. Esse vai ser meu voto. Aí o João Maurício, ele abriu divergência para negar com base em 40% sobre tudo. Exatamente. Eu abro divergência para negar provimento ao recurso, porque não há direito creditório, uma vez que ele calculou a menor a contribuição previdenciária dele, independente da realização de diligência, porque a diligência vai apontar que, no máximo, ele pagou os 30%, sobre 30%, quando deveria ter pago, no mínimo, 40%, sobre 40%. Então, ainda que haja a diligência apontará se foi pago sobre 40% de 30%, que é 12%, ou se foi pago sobre 30%. Ainda assim, qualquer das duas alternativas pagou a menor. Então, abre divergência para negar provimento. Doutor Wesley. Então, eu ia abrir a divergência para a resolução, considerando, viu, presidente, e mais ou menos, na questão do que tu falaste da contribuição para fins de dedução dos materiais, assim, da obra, nas contribuições, ok, ela estaria uma interpretação até certa, né? Na questão do ISS é diferente, foi só para fazer um comparativo, o valor do preço do serviço é o valor total do tributo, né? Está lá no artigo 7º. E recentemente o STF, aí é que está, talvez, tendo até uma interpretação para o nosso caso das contribuições. Eu vejo que, ao final das contas, o doutor João Maurício pode até estar certo na sua colocação. Mas eu vou votar pela diligência, porque o STF até recentemente decidiu, na questão do ISS, que o valor total da obra não se deduz dos materiais. Somente é possível deduzir os materiais empregados na obra quando é feito aí na interpretação de uma súmula do STJ, né, em relação aos materiais produzidos pelo prestador de serviço fora do canteiro da obra. Então, essa disputa que se criou muito durante os tribunais, eu acho que em algum momento vai acabar impactando também nas contribuições previdenciárias. Então, eu vou votar pela resolução e complementando o que tu tinha colocado, presidente, também que eu acho que o Maurício falou também sobre a questão do ISS. Hoje não é mais permitido você deduzir os insumos na prestação de serviço do ISS. O que eu mencionei foi só a diferença entre preço da prestação do serviço e preço do serviço. Exatamente. Exatamente como tu falou. Ok, doutor Wesley, obrigada. Doutor Kleber. A única maneira que tinha de ver se realmente estava correto, e aí teve uma baixa para a seção de fiscalização, eu imaginava que a Safis iria verificar a contabilidade
verificar o real, quanto ele devia realmente, né? Pela contabilidade, verificaria a mão de obra, e era assim que devia ser feito. Cada diesel seria baixado a fiscalização, mas sabe que tem esse arranjo. E o diesel, se a pessoa pagou 70%, é liberado a certidão negativa para ulterior fiscalização, que nunca acontece, né? Nunca acontecia. No caso de obra, sempre foi aferição direta. Os 40% é o valor da base, é o mínimo valor da base. Então, se tivesse baixado, se baixar para fazer uma ação fiscal, que eu acho que não vai acontecer, né? Mas eu acho que eu vou com a divergência aí, para negar provimento. Ok, doutor Kleber. Doutora Fernanda. Eu vou com a divergência, mas eu só queria entender que para mim não ficou claro o seguinte: se baixar em diligência, pelo que eu entendi do racional do doutor João, seria para comprovar os 30% ou 40% de 30%. Então, assim, eu não entendo na prática o que poderia mudar uma resposta de diligência. Mas, enfim, sigo a divergência. Ok, doutora Fernanda, obrigada. Doutor Paulo. Divergência. Doutor Maurício. Eu vou acompanhar pela resolução. Resolução. E eu vou com a divergência. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, e negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Letícia Lacerda de Castro, relatora, Wesley Rocha, Maurício, e votaram por converter o julgamento em diligência. Eu posso fazer o voto vencedor? Eu acho que eu vou fazer o voto vencedor. Acho que para mim tá... A não ser que o doutor Kleber queira fazer. Eu posso fazer. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Letícia, Wesley e Maurício, que votaram por converter o julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor, a conselheira Sheila Ares Cartacho Gomes. Só especifica, Letícia, no seu voto, sem entrar em conclusões, a questão da diligência mesmo, o porquê que você estaria solicitando essa diligência, né? Lembra de alterar isso direitinho, porque daí eu vou entrar especificando a questão da desnecessidade da diligência e porque o colegiado entendeu que seria o caso já de negar provimento ao recurso. Ok, eu quero acho que é importante deixar claro, porque realmente eu só acompanhei o negar provimento, porque eu entendi que na prática não poderia ser, o resultado prático não seria maior do que 30%. E se não fosse maior do que 30, não iria mudar o resultado do julgamento. Assim, no final das contas, não iria poder compensar, porque iria ter que ser no mínimo 40. Então, se o resultado prático provavelmente seria menor que 40, então, por isso. Na verdade, doutora Fernanda, poderia sim, se admitisse a tese que a doutora Letícia levantou, de que poderia ser menos que 40. Uhum. Essa tese, a maioria, ao votar aqui, entendeu que não pode mesmo ser menos do que 40, então a diligência é suficiente. Seria inócuo. Mas se alguém entende que, dadas as circunstâncias, quando está descrito na nota lá o valor do serviço, isso pode ser menor do que 40, isso afasta o critério de arbitramento, então teria sentido a diligência. Não sei se é esse o entendimento da doutora Letícia, foi o que eu entendi. Ou seja, a diligência esclareceria, foi 30 ou foi 12? 12 seria 30% de 40, né? 40% de 30, na verdade. Porque se foi 30, o entendimento que eu entendi da doutora Letícia o valor discriminado na nota representa o que se pagou de mão de obra, portanto, é esse que tem que ser aplicado, que é menor do que 40. A tese vencedora do colegiado foi, não, 40 é o mínimo, então, fazendo ou não diligência,
no máximo chegaria a 30, não atingiria o mínimo, então não precisa fazer diligência. Isso. O mínimo de 40% é material ou mão de obra? Mão de obra. Mão de obra, assim, eu entendo que realmente é o mínimo, 40% mão de obra. É isso mesmo, é o que a gente entendeu que a lei... É o que a gente entendeu, que a lei estabelece que é 40, então não poderia ter feito por 30, né? Então existiria pelo menos uma diferença de 10% que não teria sido recolhida, portanto não seria cabível a restituição, porque ele teria uma dívida ainda, né, com a Receita. Essa foi a lógica. Ok, são 10h09, a gente tem uma sustentação oral, são 2 processos. A Val? A minha é aparentemente simples, viu? É simples? Val, é porque... A minha? Ô, Tainá, eu tô escrevendo. A patrona já se encontra na sala de espera. Vocês querem fazer esse? Vai para o intervalo ou dá um intervalo? Tirando o tempo da sustentação oral, vai ser bem rápido. Então vamos fazer então, 14h15? Pode convocar, Tainá, por gentileza? Ok, presidente. Tá. Itens 14 e 15 da pauta, doutora Neuza Cristina, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. A patrona já foi convocada, presidente. Ok, obrigada. Bom dia, doutora Neuza. Doutora Neuza, a senhora me escuta? A senhora tem que habilitar o microfonezinho. Tá mudo o seu microfone. Tem 3 íconezinhos aí embaixo. Vocês estão me escutando, pessoal? Então? Presidente, eu posso mandar uma mensagem privada para ela? Eu acho que Pode. tem no íconezinho dela aqui. Pode. Habilitar o microfone, né? Isso. Eu acho que ela não tá nem ouvindo também, né? Eu acho que ela não estava me escutando. Habilitar fone e microfone. Doutora Neuza, a senhora me escuta pelo fone? Não. Não está ouvindo.
negócio é presencial mesmo. Que nada, doutor Kleber. Até a justiça agora está fazendo tudo virtual. Eu tô assistindo as sessões virtuais dos tribunais, né? Muito interessante. Eles estão se preparando. Eu acho assim que dentro dos próximos 5, talvez 6 anos, a gente não vai ter mais justiça presencial. Eu estou entrando agora com um processo negócio, uma obra mal feita lá no apartamento, tudo online, entrei no fim de semana, vai ser tudo vai ser distribuído hoje, sim, entrei ontem à noite, feriado, e está sendo distribuído hoje já, quer dizer, vai ser tudo muito mais rápido. Só que aquele cara apareceu de calça, mas aí não é problema não. Não, aí não é problema não. Isso também, esses incidentes vão acontecer com mais frequência. Mas eu acho isso legal, assim, porque a gente começa a quebrar um pouco, eu acho muito humano isso, a gente começa a quebrar um pouco aquela aura que separa o profissional do ser humano, em diversas áreas, né? Isso não é bom. A gente vai ver que quem trabalha são pessoas, são seres humanos que às vezes aparecem sem calça. Gente, que tal chamar um intervalo enquanto a patrona... Gente, quem quiser sair, vai sair. É porque eu vou ter que interromper a gravação. Intervalinho, então, né? 5 minutos? Peraí, deixa eu verificar aqui, só sei. Deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa para a senhora presidente. O próximo processo é o 4, né? Que é de minha relatoria. Esse aqui diz respeito à obrigação acessória do processo 70 da pauta. Será que não poderíamos julgar os dois juntos? Sim. Fez separado? Pois é, foi separado, não sei porquê. Eu costumo juntar. Deve ter passado batida. Vamos fazer junto. Normalmente eu junto. Tá. Gente, eu acho que eu vou... Então vamos dar um intervalo enquanto ela tentar organizar? Tainá, eu vou interromper a gravação. Mas aí a Tainá poderia continuar vendo com ela. Eu só vou interromper a gravação e aí enquanto a gente tenta ver o que está acontecendo, não, Tainá? Ok, presidente, eu vou interromper a minha também. Quantos minutos?